nós o abençoamos no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graças e paz a vocês. Tudo bem, né? Tudo bem? Na bênção? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Irmãos, em nosso estudo do livro de Apocalipse, vimos que, embora os eventos, na maioria das visões de João, ocorram consecutivamente, alguns ocorram simultaneamente e outros não ocorram cronologicamente. Por exemplo, os eventos do capítulo 7 ocorrem antes dos eventos no início do sexto século, no capítulo 6. O capítulo 14 também não ocorre cronologicamente. O capítulo 14 é um spoiler. É como ler o último capítulo de um livro antes de ler o primeiro capítulo. O capítulo 14 está dividido em 3 visões que ocorrem em diferentes períodos da grande tribulação. Então vamos ler o capítulo 14 e examinar as 3 visões com mais detalhe. Apocalipse capítulo 14. Olhei e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu Pai. Ouvi uma voz do céu com voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como o arpistas quando tangem a sua harpa. Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Seguiu-se a este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da colheita de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. As adoradoras da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Amém. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morram no Senhor. Sim, diz o Espírito Santo, para que descansam das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário, que se encontrava no céu, outro anjo, tendo de mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar dos coleira de Deus. E o lugar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar antes aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Amém. 300 quilômetros. Em sua primeira visão, João viu o Senhor em pé no Monte Sião, em Jerusalém, no final da tribulação e antes do milênio. Com ele estão aos 144.000 do capítulo 7. Estes são as 12.000 de cada das 12 tribos de Israel. Sabemos que são os mesmos 144.000, porque tem o selo de Deus, o nome do Pai, em suas testas. Elas foram seladas e protegidas durante a tribulação. Durante os últimos 3 anos e meio da tribulação, chamado a Grande Tribulação, o anticristo volta-se contra os judeus e quer matá-los a todos, mas quer especialmente matar estes 144.000. Mas não pode, porque elas são protegidas por Deus. Elas são a fonte do Evangelho que está sendo pregado aos gentios. Como sabemos que o Senhor e os 144.000 estão na terra e não no céu? Porque João diz que ouvi uma voz do céu como som de muitas águas. Ora, se ele estivesse no céu, não precisaria dizer que a voz vinha do céu. Seria óbvio que a voz vinha do céu. Vamos ler versículos 2 e 3 do capítulo 1. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão,
Também a voz que ouvi era como de arpistas quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pode aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Irmãos, aqui alguns comentaristas, e não apenas comentaristas, mas muitas pessoas que leem esses versículos ficam confusos. João não diz que os 144.000 cantaram a canção. Veja o que ele diz. Ele diz que a voz que ouvi era como de arpistas quando tocam as suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém podia aprender o cântico senão os 144.000 que foram comprados da terra. São os arpistas que estão cantando. Não é os 144.000. João diz que somente elas, os 144.000, podem aprender a canção, mas são os arpistas que estão cantando. Agora, não se deixe enganar com algumas pessoas pela frase que foram compradas da terra. João não está dizendo que esses são os únicos que serão resgatados durante a tribulação. Vamos encontrar os gentios que serão salvos no capítulo 15. João está apenas enfatizando que elas estavam na terra e Deus os protegeu enquanto estavam lá e os resgatou da terra. Embora devemos ler a Bíblia literalmente, irmãos, sabemos que elas também usam imagens em alguns trechos, especialmente no livro do Apocalipse. Quando João diz no versículo 4, estes são os que não se macularam com mulheres porque são virgens, ele não está dizendo que elas eram literalmente virgens, ou defendendo o celibato. Ele está usando isso como um eufemismo para dizer que elas eram espiritualmente puras. No Antigo Testamento, a idolatria de Israel era classificada como adultério espiritual. João diz que esses 140.000 são os primícios, redimidos dentre os homens. Mais uma vez, João não está dizendo que elas são os únicos que serão salvos durante a tribulação. Ele está dizendo que, como primícias, elas são os primeiros a serem totalmente redimidos e selados para o reino de Deus, simbolizando o início de uma colheita maior de crentes de todas as nações. Seu status como primícias confirma seu papel como o início da obra redentora final de Deus entre Israel e a humanidade, cumprindo literalmente o simbolismo de ser o primeiro povo colhido e consagrado, dedicado a Deus. Irmãos, a partir do versículo 6 temos a segunda visão de João, que contém proclamações proféticas
e três anjos que ocorrerão durante o clímax da tribulação. Essas mensagens contêm as advertências finais aos habitantes da terra. No versículo 6, vê João outro anjo do mesmo tipo de o primeiro anjo. A mensagem desse anjo ocorre ao mesmo tempo em que a abertura do sexto selo no capítulo 6. Este anjo está voando para o céu com uma mensagem. A mensagem é descrita como um evangelho eterno. Agora, irmãos, a primeira impressão que nós vemos é que esta é uma proclamação universal e definitiva das boas novas, da grande alegria para que o mundo ainda possa, no outro momento, arrepender-se, crer e ser salvo. No entanto, irmãos, essa interpretação deve ser rejeitada, por mais plausível e geralmente aceita que seja. O anjo não está chamando as pessoas ao arrependimento e à fé em um Salvador crucificado e ressuscitado, mas temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Que lemos no capítulo 6, quando o sexto selo foi quebrado. Por que então é chamado de Evangelho Eterno? Pois desde o início da criação, esse tem sido o chamado para a humanidade. Temam a Deus e deem glória a Ele. No versículo 8, João viu outro anjo clamando em alta voz: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. Irmão, de novo, ao contrário da crença popular, Babilônia, no livro de Apocalipse, não se refere a Roma e à Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana não existia na época de João. Exatamente. Mas há uma Babilônia reconstruída que existirá durante a tribulação e será, na verdade, a sede e a principal cidade do Império de Anticristo. Agora, posso provar isso? Sim. Porque ainda existem profecias sobre a destruição total da Babilônia que não se cumpriram. Vou mencionar apenas algumas profecias aqui, mas se você usar uma concordância na sua casa, encontrará muitos outros. Veja comigo Isaías capítulo 13. Isaías capítulo 13. O primeiro versículo diz claramente que é uma sentença ou profecia contra a Babilônia. Os versículos 6 e 7 dizem que isso acontecerá em o dia do Senhor. O dia do Senhor ocorre durante a tribulação. Os 7 anos da tribulação. O dia do Senhor começa no início, quando o anticristo faz um pacto com Israel, e terminar no segundo vindo de Jesus para estabelecer seu reino.
Versículos 19 e 20 dizem que Babilônia será completamente destruída como Sodoma e Gomorra e nunca mais será habitada. Abre sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 19. Gênesis capítulo 19, versículo 23. Ou 24, pode ser 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E se verteu aquelas cidades e toda a campinha e todos os moradores das cidades, o que nasceu na terra. Isso nunca aconteceu. Na verdade, Saddam Hussein, se você lembra Saddam Hussein, da Iraque, ia reconstruir Babilônia quando foi deposto. Todo o capítulo 14 de Isaías ainda está por ser cumprido. Abra agora comigo em Jeremias. Jeremias capítulo 50. Jeremias capítulo 50. Profecia a respeito da Babilônia, minha Bíblia diz. Versículos 1 a 5, há 3 coisas a serem observadas nesses versículos. Primeiro, diz que Babilônia será devastada. Não acontecerá. O momento em que isso acontecerá será quando Israel e Judá estiveram juntos. Irmãos, desde os dias do rei Roboão, Israel nunca mais esteve unido até hoje. Terceiro, será quando Israel e Judá se reuniram ao Senhor em uma aliança perpétua. Não aconteceu. Versículo 20 é mais específico. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, se sairá em busca da iniquidade de Israel, mas ela já não existirá. Procurarão os pecados de Judá, mas elas não serão encontradas, porque perdoarei aqueles que eu deixar como remanescente. Isso ainda não aconteceu. O capítulo 51 deve ser lido em conjunto com o capítulo 50. Irmãos, eu poderia citar muitos outros exemplos. É bom para ler o Novo Testamento e as profecias contra a Babilônia, porque dá a você um grande retrato do que vai acontecer durante a tribulação. Mas eu vou deixar aqui, acho que já provei meu ponto. No versículos 9 a 11 do capítulo 14 do Apocalipse, João viu outro anjo que traz outra mensagem e uma advertência. Vamos ler. Voltar comigo no capítulo 14. Versículo 9. Segurou-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos
e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui temos palavras que nos enchem de pavor. É uma advertência para aqueles que receberiam a marca de besta, que se alinhariam com o anticristo. Se você fizer isso, estará se alinhando contra Deus e, portanto, sofrerá as consequências eternas da sua escolha. Irmãos, versículo 11 mostra claramente que o lago de fogo é eterno. Que aqueles que estão lá não são aniquilados, mas continuam para todo o sempre, sem fim. O versículo 12 destaca a perseverança, a firmeza exigidas dos crentes que resistem à adoração da besta e rejeitam sua marca, mantendo tanto a obediência a Deus quanto a confiança fiel em Jesus, apesar da tribulação. O versículo 13 nos fala da recompensa que aguarda aqueles mencionados no versículo 12, que permanecem fiéis ao Senhor. Recusam-se a receber a marca do anticristo e são mortos durante a tribulação. Vamos ler, é bom para ler. Então ouvi uma voz a ser dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos, que desde agora morram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Como sabemos que o anjo está falando sobre aqueles que morrem durante a tribulação, como eu acabou de falar, e não sobre todos os cristãos? O anjo usa as palavras morrer no Senhor e não adormecer no Senhor, que a Bíblia usa para aqueles cristãos que morrem antes do arrebatamento. Nos versículos 14 a 20 temos a terceira visão de João neste capítulo. Vamos ler, versículo 14 até 20. Olhei e eis uma nuvem branca e sentado sobre a nuvem era semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Então saiu do santuário que encontra no céu outro anjo, tendo de mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: toma a tua foice afiada e ajunta
os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vendemou a videira da terra e lançou-a no grande lagar do colera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Esses eventos ocorrem no final da tribulação e no início do milênio. João viu uma nuvem branca e sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho de Homem, com uma coroa de ouro na cabeça e com uma foice na mão. É obviamente o Senhor. Então João viu outro anjo. João não está comparando esse anjo com aquele que está sentado na nuvem branca, mas com os outros anjos que ele viu. Esse anjo sai do santuário e diz àquele que está sentado na nuvem: pega a sua foice e começa a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Irmãos, não sei porquê, mas muitas pessoas acham estranho este versículo, que um anjo deu instruções ao Senhor. Algumas, não entendendo porquê, mas algumas até dizem que, apesar da descrição de João identificar claramente aquele que está na nuvem como sendo o Senhor, aquele que está na nuvem não é o Senhor, porque o anjo está lhe dando instruções. No entanto, há uma resposta simples para isso. Se você observe de onde o anjo está vindo, ele está vindo do santuário, ou mais corretamente, dos santos dos santos, como a palavra grega neos deve ser traduzida. O anjo vem diretamente da presença do Pai e é o mensageiro dele para o Filho. Portanto, o anjo pode dizer ao Senhor: pega a sua foice e começa a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. Embora Jesus diga em João capítulo 5, versículo 22, o Pai não julga ninguém, mas confiou todo o julgamento ao Filho, ele também diz no mesmo capítulo, versículo 19, o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquele que vê o Pai fazer. Então o Senhor lança sua foice e colhe os salvos dentre os habitantes da terra. Depois que o Senhor colhe os salvos dentre aqueles que estavam na terra, um segundo anjo aparece dos santos dos santos e ele também tem uma foice. Então o terceiro anjo aparece e fala ao anjo com a foice, dizendo-lhe para pegar a sua foice afiada e adiante os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo lançou sua foice na terra e colheu a videira da terra e lançou no grande lagar da ira de Deus. Estes são os não salvos. Todos aqueles que têm a marca do anticristo, eles são lançados
na larga de grande era de Deus. Versículo 20 diz: o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lago do lagar, chegando até a altura dos freios de cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Na linguagem hoje, nós não sabemos que está de usar mais. Aqui temos o resultado da ira de Deus contra uma terra pecadora e que rejeita a Cristo. Fora da cidade está obviamente fora de Jerusalém, onde o Senhor foi crucificado. Estes versículos é considerado pelos comentaristas como usando linguagem hiperbólica e simbólica para descrever a certeza e severidade do julgamento final de Deus contra os pecadores maus e impenitentes no fim dos tempos, que é a batalha da Armagedon. Se interpretássemos este versículo literalmente, a quantidade de sangue que seria necessária será incompreensível. Irmãos, ao encerrar este estudo do capítulo 4, quero salientar algo muito importante a ser observado. É o próprio Senhor quem colhe os salvos e seu anjo quem colhe os ímpios. Isso se reflete nas parábolas do joio e da rede. Na primeira, embora as alusões em cada parábola possam parecer sugerir que os anjos participam de ambos os atos, é dito que no fim do mundo o Filho do Homem enviará os seus anjos e eles colherão do seu reino tudo o que causa tropeça e aqueles que praticam iniquidade. No segundo lemos, assim será no fim do mundo, os anjos sairão, separarão os ímpios dentre os justos e os lançarão no fornalha de fogo. Da mesma forma, aqui o próprio Senhor reúne os seus para o descanso eterno. E um anjo, embora comissionado por ele, que reúne os ímpios para o seu destino. Meus irmãos, é um grande conforto para nós saber que o povo do Senhor está seguro em suas mãos. Irmãos, vamos orar. O Pai Celestial, agradecemos-lhe pela certeza da nossa salvação e por estarmos eternamente seguros. Agradecemos-lhe por essa segurança eterna, não se basear em nada que tenhamos feito, mas nos méritos eternos da morte do seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Em seu nome, nós lhe damos graças. Amém. Amém. Irmãos,